Olá, estou aqui com o Cristóvão, que é presidente da BR Hidro e que tem participado ativamente dos encontros nacionais de comitês de bacias hidrográficas. Cristóvão, fala para a gente do papel da entidade na gestão de recursos hídricos. Bom, em primeiro lugar, Soraya, queria agradecer o convite a você, o Luiz e a toda a organização do evento por ter convidado a BR Hidro para participar desse espaço absolutamente fantástico e em nome da associação, né? Então veio eu, a Suzana e a presidente da CT Jovem, a Londra, né? Nessa oportunidade de interagir com todas as pessoas do comitê nessa semana, que tem sido muito intensa, positiva, mas mais importante, faz um resgate importante daquela história que eu comentei na abertura, daquele jovem de 85 que foi catequizado a acreditar nesse sistema, que o sistema era a solução para os problemas de recursos hídricos e que 25 anos depois se mostra amadurecido, vivo, cheio de energia e com muitos desafios pela frente, com todas essas mudanças que estão sendo inseridas no sentido de melhorar o nosso sistema. E é muito legal ver esse lado do copo meio cheio, Sim. né? Porque as pessoas têm a tendência de olhar sempre o lado meio vazio, mas eu acho que a nossa sociedade amadureceu nesse contexto. O papel da associação, ela está inserida dentro do contexto das organizações técnicas de ensino e pesquisa, tem um papel super ativo no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, nas câmaras técnicas do Conselho Nacional, nas suas representações institucionais, nos comitês de bacia. E o mais importante é essa oportunidade que ela congrega, né, pesquisadores, técnicos, cientistas, jovens em formação, sendo treinados na questão das bases técnicas necessárias para a implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, da hidrologia aplicada, de todos esses cenários que a gente discute e que estão sendo construídas com essas ferramentas. Então, a BR Hidro ela é solidária com o sistema, e, ao mesmo tempo, tem uma vocação muito forte de compartilhar a técnica e a ciência aplicada para essas questões, que poucos valorizam de um modo geral. Mas, ao mesmo tempo, traz a responsabilidade para todos os atores que fazem parte da associação de participar desses ambientes no sentido de se comunicar de forma simples para que se possam construir resultados que sejam de interesse para os recursos hídricos do país, né? Então, essa sua pergunta é fantástica porque ela precisa ser destacada sempre quando nós nos encontramos dentro da BR Hidro. Então, e dentro desse contexto, eu só tenho que agradecer porque é uma oportunidade para que nós possamos aprender, estarmos e repactuarmos também os nossos interesses no sentido de ajudar o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que para nós é muito caro, como a gente disse na abertura, porque muitos dos nossos professores, os nossos mestres que ajudaram a construir a Associação Brasileira de Recursos Hídricos, eles tiveram um papel muito ativo na consolidação da Lei 9433. E esses atores estão aí já famosos, né? Não vou citá-los aqui, mas nós temos um compromisso com esse legado também. Eu queria destacar que eu acho muito bacana, eu acompanhei, né, nós éramos muito jovens, né, os primeiros congressos, né, da entidade lá atrás, e cada vez mais a gente vê a gestão de recursos hídricos pautando os temas dos congressos, dos encontros, né, da BRH Hidro, e isso tem fortalecido demais a gestão, porque cada vez mais os comitês estão participando, membros de comitê, né, nesses congressos, nesses encontros, né. E eu queria que você destacasse para mim aqui a questão da juventude, né? A gente tem falado muito que estamos envelhecendo no sistema e precisamos renovar, precisamos que a juventude realmente comece a assumir espaços. Como é que se deu, né, essa criação da Câmara da Juventude dentro da entidade? Existem alguns aspectos muito interessantes dentro dessa lógica de evolução, né? Da maturidade dentro da associação, né? A Sinara Brock, que você conhece, teve um papel muito importante em gerir, administrar a associação num contexto que todos nós estávamos inseridos, na pandemia. Ela conceituou um termo chamado a BR Hidro 45+, que dá uma perspectiva de renascer dentro desse novo contexto, mas esse olhar para o futuro. E olhar para o futuro é olhar para o jovem. Essa dinâmica de jovens técnicos, cientistas, alunos que estão ligados com todos os pesquisadores envolvidos na associação, nas empresas privadas, nos estágios, nos órgãos públicos, etc. Essa é uma dinâmica fundamental e essa liderança nesse papel de formação, ela de fato
ela está compilada dentro da associação, historicamente falando. Isso é fascinante, porque esses jovens vêm com uma outra mentalidade, com outro desafio, com mais habilidade nas novas ferramentas computacionais, com as geotecnologias aplicadas, em olhar para a água, né? E num processo multidisciplinar com as outras ciências, né? Como a química aplicada, a biologia, a geografia e assim várias outras dentro desse contexto. Então, a ACT Jovem, ela tem um papel importante nesse aspecto, ela tem um olhar diferente do ponto de vista da inclusão, da integração, de romper paradigmas e construir dentro dos conceitos de responsabilidade técnica e científica as aplicações que são necessárias. O comitê é um espaço para isso, né? Para eles receberem esse conjunto de jovens. O ideal seria que nós tivéssemos um sistema ágil e ávido para receber essas pessoas, porque elas estão loucas para trabalhar. E nós precisamos criar esse espaço de desenvolvimento que possa dar oportunidade para essas pessoas poderem fazer seus conhecimentos, esses jovens em formação poderem aplicar os seus conhecimentos. Então, isso, de fato, é um desafio e por isso que eu acho que o tema do evento ele é fantástico. Essa ideia de responsabilidade de todos é uma responsabilidade coletiva e nós, da BR Hidro, temos o papel de ajuda e a responsabilidade de ajudar nessas questões. E aí eu não posso deixar de pegar o teu gancho, né? A BR Hidro é uma entidade que tem aí todo um corpo de técnicos, de professores, de universidades, de institutos de pesquisa, né? E queria que você falasse um pouquinho, né? Você já tem uma experiência aí grande, né, na área da academia e acho que você agora, recentemente, né, teve aí uma experiência com o Comitê de Bacias, né? Com o Comitê do Paranapanema, um estudo que vocês desenvolveram e que acho que traz um pouco, né, da teoria à prática, né, como que eu produzo um material para uma lacuna de conhecimentos e aí isso passa a acontecer de fato. Fala um pouquinho para a gente dessa experiência agora de começar a universidade a apoiar a gestão por meio de projetos com os comitês de bacias. Então, Soraya, essa é uma experiência, eu diria que é compartilhada. Nós temos que agradecer aqui a Agência Nacional de Águas, Saneamento Básico através da Diana Leite, do Marcelo Souza, né? E de outras pessoas que trabalhavam no grupo, né? Do Célio, do Daniel Isoton, que estimularam o questionamento para um problema de integração que requeria um olhar mais técnico e mais computacional, que está inserido dentro das questões do comitê. Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo, o comitê que trabalhou bastante em consolidar o seu plano integrado, né, de recursos hídricos, o seu plano, que foi construído dentro dessa discussão incrível e dinâmica, coordenado por uma empresa privada, a Profil, naquele caso, um conjunto de experiência consolidadas em todos os agentes, né, DAE, projetos A, B, C, etc., e um desafio de tentar propor um olhar para um instrumento de gestão de recursos hídricos com uma perspectiva diferente e eu tenho que reconhecer com muita liberdade de criar em cima disso, uma liberdade conceitual. Então, foi de fato um aprendizado, na verdade, nós não construímos nada, nós aprendemos nós aprendemos desse processo. Gerou-se um resultado que a gente espera que seja importante para que os atores dentro do comitê possam utilizá-lo de forma para aquilo que precisa ser construído, né? Estamos falando de enquadramento de corpos d'água numa bacia que tem um papel relevante do ponto de vista do desenvolvimento social e econômico do Brasil, com usinas hidrelétricas gerando energia, regularização de vazões e uma série de dinâmicas de diversas atividades com usos múltiplos, etc. Então, isso é muito, muito desafiador. Eu tenho uma visão um pouco crítica dessas coisas, Soraya, porque eu não posso deixar confundir o meu papel. Então, nesse contexto, meu papel era atender uma demanda que foi feita e, ao mesmo tempo, ajudar a fortalecer a formação dos jovens, jovens muito especializados que estavam comigo ou conosco, né? E que ajudaram a construir essas ferramentas. Então, eu acho que isso motivou todo mundo. Nós temos a aproximação da academia, do mundo real e de uma agência que tem a responsabilidade de construir isso e foi uma experiência muito rica. Nesse caso particular, a história é mais
profunda, porque ele foi praticamente construído num ambiente remoto durante toda a pandemia. Isso é muito interessante, porque ali era um pequeno ecossistema social de pessoas que também estavam, como toda a sociedade brasileira, enfrentando aquele desafio. Então foi muito rico, né, nesse contexto. Cristóvão, eu quero agradecer aqui a tua participação, dizer a você que a universidade ela é muito importante na gestão de recursos hídricos, que a integração na gestão de recursos hídricos não é integração só de pessoas, mas de instituições, integração de objetivos. Então, eu acho que o que a BR Hidro está fazendo, assim como a ABAS, como a ABES, que são grandes instituições técnicas do nosso país, é muito saudável e é isso, né? Nós temos que integrar todo esse trabalho, todos esses conhecimentos, esses saberes e colocar isso, então, para produzir conhecimento, para ajudar na gestão, preencher lacunas de conhecimento nos nossos planos de recursos hídricos e, com isso, realmente fazer com que a política de recursos hídricos seja implementada. Então, agradeço demais a você, mas fala para mim agora, para terminar, o que você sentiu desse INCOB depois de 2 anos aí sem um encontro presencial? Eu tenho um hábito, Soraya, de pedir para os meus alunos em aula, ou defesas, etc., de sintetizar tudo aquilo que eles construíram numa única palavra. E eu vou escolher a palavra, né? Para mim, aprendizado. E aprendizado, ele se renova, né? A cada ano, a cada 2 anos. Então, isso aqui é um espaço de aprendizado absolutamente incrível e muito profundo, né? E como disse o Luiz na abertura, né? Essa energia que está contaminando todo esse espaço, né? Cria essa oportunidade das pessoas poderem falar o que elas estão sentindo e todos nós aprendemos dentro desse contexto apaixonante que é a Política Nacional de Recursos Hídricos, esses seus instrumentos e o sistema. Então, muito obrigado, Soraya, pela oportunidade.